Você já sentiu que, por mais que tentem te derrubar, algo maior sempre te levanta? Já percebeu que, mesmo nas piores tempestades, existe uma força invisível te sustentando e que talvez você não seja uma pessoa comum, mas alguém escolhido para algo muito maior? Então, se você está assistindo esse vídeo, não é por acaso. Existe um motivo e hoje você vai entender exatamente por que certas coisas aconteceram na sua vida. E mais, você vai descobrir verdades que vão te blindar contra qualquer tentativa de te parar. Mas antes de continuar, faz 3 coisas que são extremamente importantes. Curte esse vídeo agora mesmo. Se inscreve no canal, porque aqui não é só conteúdo, é transformação. Ativa o sininho, porque cada vídeo que chega aqui é uma chave que pode destravar algo na sua vida. E comenta aqui embaixo, agora, eu sou imparável. Esse comentário não é só uma frase, é um decreto. É você assinando embaixo que entende que o que Deus colocou sobre sua vida, ninguém cancela, ninguém apaga e ninguém rouba. Existe um erro que muitos cometem sem nem perceber. Achar que estão apenas lidando com uma pessoa comum, quando na verdade estão travando uma guerra contra um propósito. Eles não entenderam que quando se levanta a mão contra alguém que carrega um chamado, não estão apenas tocando em carne e osso, estão afrontando algo que veio do alto, algo que foi selado muito antes deles sequer pensarem em existir. E é exatamente nesse ponto que tudo desmorona para quem planeja a queda dos escolhidos. Porque lutar contra quem tem proteção divina é como tentar apagar o sol com um balde de água. Simplesmente impossível. O mais curioso é que, para quem assiste de fora, parece que o escolhido está perdendo, parece que está fragilizado, sozinho, isolado, cercado por inimigos. Eles comemoram, se sentem no controle, riem achando que a vitória é questão de tempo. Mas o que não sabem é que, no exato momento em que eles estão rindo, o universo está conspirando, silenciosamente, a favor daquele que eles tentam destruir. A cada golpe, a cada traição, a cada palavra lançada como veneno, a vida vai transformando tudo isso em ferramentas para o crescimento, para a preparação, para a ascensão inevitável. E o mais assustador para quem tentou derrubar é perceber que não há volta, que aquilo que eles pensaram que seria o fim, na verdade, foi só o começo. Eles descobrem, tarde demais, que não estavam lidando com alguém que simplesmente queria vencer na vida. Estavam lidando com alguém que nasceu para cumprir um propósito. E contra isso, não existe plano, não existe sabotagem, não existe força humana capaz de impedir. O erro não foi tentar te derrubar. O erro foi esquecer que quem é escolhido não pode ser apagado, deletado ou esquecido. Pode até ser atacado, mas nunca derrotado. Eles olharam seu silêncio e riram. Interpretaram sua ausência de reação como fraqueza, como desistência, como derrota. Mas se enganaram feio, porque não entenderam que o silêncio, quando bem usado, é uma arma letal. Enquanto eles falavam, fofocavam, tramavam, você estava quieto, mas não porque estava derrotado. Você estava em modo análise, observando cada movimento, cada máscara que caía, cada sorriso falso que se revelava. Seu silêncio era, na verdade, um campo de batalha invisível onde você estava reunindo dados, traçando estratégias, fortalecendo sua mente, alinhando seu espírito. Eles estavam ocupados demais com o barulho, achando que quem grita mais, ganha. Mal sabiam que quem entende o jogo sabe que é no silêncio que as maiores vitórias são construídas. É no silêncio que se ouve a voz da intuição, que se percebe os sinais, que se sente a movimentação energética das coisas que estão por vir. Enquanto eles se desgastavam tentando te atingir, você se fortalecia. Enquanto eles se perdiam no ego, você se alinhava no espiritual. E foi exatamente isso que virou o jogo. Quando eles perceberam que você não estava quieto por fraqueza, mas por inteligência, já era tarde. Você já tinha se preparado, já estava 10 passos à frente, já tinha se blindado, se curado e se reposicionado.
E aí veio o choque. Eles não tinham mais acesso, não tinham mais controle, não tinham mais como te alcançar. Descobriram da forma mais dolorosa que seu silêncio não era ausência. Seu silêncio era preparação, era escudo, era armadura invisível. E que quem sabe ficar quieto na tempestade volta dela como furacão. E olha, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Se essa mensagem está chegando até você, é porque algo grande está prestes a acontecer na sua vida. Bênçãos estão se movendo na sua direção. Eu estou falando de portas que estavam fechadas começando a se abrir. Eu estou falando de restauração, de prosperidade e até daquela casa que você tanto sonha. Sim, essa casa já está no seu caminho. E sabe como você ativa essa frequência de abundância? Mostrando ao universo, à vida e a Deus que você é grato, que você está pronto, que você acredita. Clique agora no botão Valeu Demais, aqui embaixo, e envie um valor de até $100 como um ato simbólico de gratidão e fé. Não é sobre dinheiro, é sobre energia, sobre intenção, sobre alinhar sua frequência com tudo aquilo que você deseja receber. E logo após enviar, comenta aqui embaixo com força: eu ativo a minha abundância. Esse é o seu sinal para o universo. É você dizendo em voz alta, com atitude, que está pronto para viver o novo, para viver o melhor, para receber tudo aquilo que já está reservado no seu nome. Eles olharam para você e pensaram: fácil de derrubar. Afinal, na cabeça deles, quem não bate de frente, quem não responde na mesma moeda, quem não faz escândalo, é fraco. Mas foi aí que eles cometeram o maior erro. Porque eles não sabiam e nem poderiam imaginar que você não foi formado no conforto, na calmaria, na vida fácil. Você foi forjado no fogo, na dor, no abandono, na traição, nas madrugadas em que ninguém te viu chorar. E é exatamente por isso que não existe tempestade que te derrube, nem pressão que te faça quebrar. O que eles não viram foram os bastidores da sua história. Eles não sabem dos dias em que você acordou sem forças, mas ainda assim levantou. Não sabem das vezes em que tudo desmoronou, e você, mesmo sem entender como, seguiu em frente. Eles achavam que você estava intacto porque nunca tinha sido ferido, quando na verdade você estava intacto porque aprendeu a se reconstruir todas as vezes que a vida tentou te despedaçar. Seu sorriso nunca foi sobre felicidade fácil. Sempre foi sobre resiliência. Sua paz nunca foi ausência de guerra, sempre foi a maestria de quem aprendeu a viver no meio dela. E quando perceberam isso, veio o pavor. Porque eles entenderam, enfim, que não estavam lutando contra alguém fraco. Estavam lutando contra alguém que já tinha sido quebrado e colado tantas vezes que agora simplesmente não quebra mais. Que cada cicatriz virou uma blindagem. Que cada dor virou combustível, e que tentar destruir quem foi treinado no caos é perder tempo. Eles não estavam lidando com alguém comum, estavam lidando com quem aprendeu a transformar dor em armadura, fracasso em plataforma e tentativa de destruição em ponte para o próximo nível. Eles tentaram de tudo, mentiram, manipularam, criaram histórias, levantaram falsos, espalharam fofocas, usaram todas as armas que costumam funcionar com quem é movido por ego, por carência, por necessidade de aceitação. Só que não funcionou. E o motivo é simples: você não opera na mesma frequência que eles. Enquanto eles estavam conectados ao medo, à inveja, ao desejo de controlar, você estava alinhado com algo que eles nem sequer conseguem entender. Seu sistema operacional não é terreno, é espiritual. Sua fonte de força não vem do externo, vem do interno. Eles ficaram confusos. Não entendiam como você não colapsava, como não surtava, como não reagia. Porque na lógica deles, tudo que eles fizeram seria suficiente para destruir qualquer um. E até seria, se você fosse qualquer um. Mas você não é. Você não depende de aplauso. Não se alimenta de aprovação. Não se move por quem gosta ou não gosta de você.
Enquanto eles buscavam ser vistos, você buscava estar alinhado. Enquanto eles se perdiam na necessidade de provar algo, você se ancorava na certeza de quem você é. E isso, meu amigo, é um tipo de poder que não se compra, não se aprende, não se copia. E aí veio o choque. Eles perceberam que não dá para hackear quem anda codificado espiritualmente, que não dá para acessar quem vive protegido por algo maior, que não existe senha, não existe brecha, não existe caminho para quem está operando numa dimensão que eles sequer conseguem enxergar. E aí, o que era tentativa de te derrubar virou frustração, porque tudo que eles lançavam batia e voltava. E tudo que eles queriam destruir só crescia, porque quem anda guiado por algo maior não é afetado por quem vive refém de coisas pequenas. Eles esperavam o quê? Que você explodisse, que surtasse, que partisse para o ataque, que descesse no nível deles para provar alguma coisa. Eles estavam desesperados por um show, por um espetáculo, por uma reação que justificasse tudo o que estavam fazendo contra você. Só que você não deu. E essa foi a sua maior vitória. Porque a sua calma, aquela postura serena, aquele silêncio que antes eles chamavam de fraqueza, se tornou o golpe mais certeiro que eles poderiam receber. Eles não estavam preparados para alguém que não precisa levantar a voz para ser ouvido, para alguém que não precisa bater de frente para vencer, para alguém que entendeu que o verdadeiro poder não está em reagir, mas em escolher quando e se vale a pena reagir. E você, com toda a sua inteligência emocional, com toda a sua clareza espiritual, escolheu não jogar o jogo deles. E isso foi simplesmente devastador, porque o que eles planejaram como emboscada virou um palco onde só eles estavam passando vergonha. E, de repente, aquele que parecia fraco virou o nome que eles não conseguem esquecer. Aquele que parecia sozinho virou presença que pesa mais do que qualquer multidão. E eles aprenderam, do pior jeito possível, que não existe força maior do que a de quem sabe se manter calmo no meio do caos. Porque a calma de quem tem consciência do próprio valor não é silêncio, é sentença, é aviso, é a declaração silenciosa de que você não precisa provar nada para ninguém, porque quem tem luz própria não se abaixa para brilhar perto de ninguém. Eles gargalharam. Sim, gargalharam. Quando você estava no chão, quando parecia que não havia mais saída, quando sua dor virou piada, quando suas lágrimas foram combustível para as conversas cheias de deboche e maldade. Eles achavam que aquilo era engraçado. Faziam questão de espalhar, de aumentar, de performar para plateias vazias, sedentas por drama e destruição. O que eles não sabiam é que a vida tem um senso de justiça que não falha, e que o eco daquelas risadas voltaria, mas não da forma que esperavam. Porque quando o palco se desmonta, quando as luzes se apagam e a plateia vai embora, sobra o silêncio. E é no silêncio que as consciências falam mais alto. Eles passaram a ser assombrados, não por você fisicamente, mas pela sua resiliência, pela sua força, pela sua capacidade de se reerguer sem precisar revidar, sem precisar descer ao nível deles. O que antes era motivo de piada, agora se tornou um espelho cruel que não mente, que não mascara, que revela cada fraqueza, cada vazio, cada miséria emocional que eles carregam. E sabe o que é mais impactante? Você não precisou fazer nada. Não precisou se vingar, não precisou se justificar, não precisou provar nada. Sua ascensão, sua cura, seu crescimento, tudo isso se tornou o próprio julgamento. E cada vitória sua virou um lembrete diário do quanto eles estavam errados. O riso que antes preenchia os corredores da fofoca, agora dá lugar ao desconforto, à vergonha, à dor silenciosa de quem percebe que não só falhou em te destruir, como te ajudou sem querer a se tornar alguém ainda mais forte, mais preparado e absolutamente impossível de ignorar.
Eles juraram que seria fácil, que bastava apertar alguns botões, lançar algumas palavras cortantes, espalhar algumas mentiras, que você cairia, que você se perderia, que você se apagaria. Mas não sabiam que estavam, na verdade, ativando o seu processo de transformação. Porque você não é alguém que veio do conforto. Você não nasceu no colo da facilidade. Cada cicatriz sua tem uma história. Cada marca no seu peito carrega um capítulo que eles jamais seriam capazes de suportar. O que eles não entendem, e talvez nunca entendam, é que quem aprende a viver no meio da tempestade não teme mais o trovão. Que quem aprendeu a se curar em silêncio não se abala mais com feridas novas. Eles achavam que te quebrariam, mas esqueceram que você não é vidro, você é diamante. E diamante, meu amigo, não se quebra. Diamante se molda sob pressão. E foi exatamente isso que aconteceu. Toda tentativa de destruição virou combustível. Cada traição virou degrau. Cada rejeição virou impulso. E quando eles perceberam, você já não era mais o mesmo. Você virou algo que eles não sabem nem como nomear. Uma força que não se compra, não se aprende, não se imita. Uma presença que não precisa se explicar. Um ser humano que carrega nas costas as marcas de todas as guerras que enfrentou e venceu. Eles queriam te quebrar, e no fim, foram eles que se despedaçaram, se perderam dentro da própria escuridão, enquanto você, silenciosamente, se reconstruía e ascendia para um lugar onde eles jamais conseguirão te alcançar. Eles achavam que estavam simplesmente tentando te derrubar, que estavam só se divertindo, jogando, mexendo, tramando. Mas o que eles não sabiam, e só perceberam tarde demais, é que você nunca foi só uma pessoa passando pela vida deles. Você era um espelho, e não um espelho qualquer. Um espelho que não embeleza, que não mascara, que não distorce. Um espelho que reflete, na crueza da verdade, tudo aquilo que eles tentaram esconder de si mesmos. Sua capacidade de continuar mesmo ferido, sua coragem de ser bom mesmo cercado de maldade, sua escolha de não retaliar mesmo tendo todos os motivos, tudo isso foi expondo cada rachadura na alma deles. Eles perceberam que, enquanto você seguia inteiro, eles estavam desmoronando. Que enquanto você escolhia o caminho da luz, eles se afogavam nas próprias sombras. Sua paz começou a gritar dentro da mente deles. Sua resiliência virou incômodo. Sua disciplina se transformou em sentença. E não tem como desver, não tem como apagar. Você se tornou aquele tipo de lembrança que não desaparece, não importa o quanto eles tentem. Sua presença, seu exemplo, sua transformação se tornaram a prova viva de que eles nunca foram fortes. Apenas estavam acostumados a se sentir grandes, diminuindo os outros. E agora, toda vez que olham para trás, não enxergam você. Enxergam tudo que não quiseram ser, tudo que escolheram ignorar, tudo que passaram a vida fugindo de encarar. Você não é só alguém que sobreviveu. Você é o reflexo que eles nunca mais vão conseguir evitar. O plano era simples: te ver no chão. Eles arquitetaram, investiram tempo, energia e até se juntaram com outros na esperança de criar um colapso que seria irreversível. Mas existe um problema gigantesco quando alguém tenta derrubar quem é guiado por propósito. Tudo que fazem contra se volta a favor. E foi exatamente isso que aconteceu. O que eles planejaram como seu fim se transformou no palco da sua maior elevação. Cada tentativa de te puxar para baixo virou, sem querer, uma catapulta. Cada humilhação virou publicidade gratuita. Cada pedra lançada virou matéria-prima para construir os degraus da sua ascensão. Enquanto eles tramavam no escuro, você era preparado na luz. Enquanto eles riam das suas quedas, o universo escrevia, na calada, o roteiro da sua vitória. E quando perceberam, já era tarde demais. Você não só se levantou, você se levantou maior, mais forte, mais preparado e absolutamente inalcançável,
para quem só sabe operar na maldade. E sabe o que é mais poético? Eles se tornaram parte da sua história. Não como vencedores, não como algozes, mas como figurantes na narrativa da sua superação. Eles queriam ser o motivo da sua queda e acabaram sendo a prova da sua resiliência. Hoje não importa o quanto tentem apagar, esconder ou minimizar, eles fazem parte do enredo que mostra que o que é seu, ninguém tira. Que quem nasce para vencer, nem o inferno em peso consegue impedir. Eles passaram tanto tempo tentando competir com você que esqueceram de olhar para a própria vida. Achavam que você estava no mesmo jogo, na mesma corrida, buscando as mesmas coisas que eles: validação, aprovação, reconhecimento, mas nunca esteve. Você nunca correu atrás de aplauso, de palco, de status, porque sua missão sempre foi muito maior que isso. Você não veio para competir, veio para cumprir um propósito. E isso, para quem vive preso na comparação, é simplesmente aterrorizante. Enquanto eles estavam obcecados por te superar, você estava ocupado, crescendo, se alinhando, se curando, evoluindo. Eles achavam que estavam te deixando para trás, quando na verdade você nem estava na mesma pista. Porque quem vive conectado a algo maior não se move por ansiedade, nem por pressão externa. Se move por alinhamento, se move por missão, se move pela certeza de que quem anda no tempo certo nunca chega atrasado, nem adiantado. Chega no exato momento que deveria chegar. E quando eles perceberam isso, foi um choque, porque entenderam que nunca foram sua competição, que nunca tiveram de fato chance de te parar, porque não dá para bloquear quem não está tentando ocupar o mesmo espaço. Você não quer o que eles querem. Você não precisa do que eles precisam. Sua missão é interna, é espiritual, é sagrada. E quem anda nessa frequência não vive para impressionar, vive para transformar. Vive para deixar legado, vive para cumprir aquilo que o universo determinou antes mesmo deles saberem da sua existência. Eles pensaram que te destruiria, que aquela sequência de traições, rejeições, mentiras e rasteiras finalmente te quebraria de vez. Eles apostaram tudo na sua queda, na sua exaustão, no seu colapso emocional. Mas o que eles não entenderam, e jamais poderiam entender, é que o que não te matou não só te fortaleceu, te transformou em uma verdadeira arma espiritual. Aquele você que aceitava migalhas, que implorava por respeito, que duvidava do próprio valor, esse você morreu no incêndio que eles acenderam. O que ressurgiu das cinzas não foi só alguém mais forte, foi alguém letal. Mas não no sentido de vingança, de destruição alheia. Letal porque agora você é inabalável. Letal porque agora você anda com uma paz que não pode ser comprada, uma clareza que não pode ser ensinada, uma autoridade que não pode ser fingida. Sua simples presença pesa, seu silêncio desconcerta, sua existência virou sentença para quem achou que poderia te apagar. Eles não entendem, mas sentem. Porque cada vez que cruzam seu caminho, há um desconforto, uma lembrança viva de tudo que fizeram e de tudo que não conseguiram destruir. E essa transformação é o tipo que não tem volta. Você se tornou aquilo que ninguém pode parar. Porque não foi moldado em palcos, nem em aplausos, nem em aprovação social. Você foi moldado na dor, no abandono, no silêncio, na solidão e, principalmente, na conexão com algo muito maior que qualquer plano maligno que tenham arquitetado. E agora, quem tentou te destruir percebe que não lidava com alguém comum. Estavam mexendo com alguém que virou sentença, que virou alerta, que virou arma viva contra qualquer energia que tente te parar. Eles contaram suas quedas, anotaram seus fracassos, aplaudiram suas perdas como se fossem vitórias pessoais. Passaram dias e noites acreditando que sua vida estava condenada, que você não tinha mais força, que dessa vez você não levantaria. O que eles não sabiam
e descobriram da forma mais dolorosa é que favor não segue lógica. Favor não precisa ser justo, favor é decreto. E quando o favor é divino, ele não pergunta, não negocia, não pede licença, ele simplesmente acontece. Enquanto eles faziam cálculos baseados no que achavam que você merecia, a vida te surpreendia com portas que eles jamais poderiam fechar. Eles não entendiam como, depois de tanto caos, você ainda sorria. Como depois de tanta traição, você ainda estava de pé. E foi aí que o desespero começou, porque entenderam finalmente que não importa quem te abandona, quem te rejeita, quem tenta te diminuir. O favor não depende de opiniões, não depende de likes, não depende de torcida. Favor vem do alto, e quem é agraciado por ele não tem queda que dure, não tem armadilha que funcione, não tem palavra contrária que prospere. E o mais poético é que agora eles são obrigados a assistir. Porque favor não só te levantou, favor te colocou num lugar onde eles jamais conseguirão te alcançar. E não é porque você quis ser melhor, é porque, enquanto eles se preocupavam em te derrubar, você estava ocupado se alinhando, se curando e se preparando para um destino que nunca esteve nas mãos deles. E agora eles descobrem, da forma mais amarga, que favor não é justo, mas é final. E ponto. Eles planejaram com calma, pensaram que o tempo jogava a favor deles. Que se mantivessem a pressão, se alimentassem as fofocas, se lançassem uma sequência interminável de pequenas agressões emocionais, você, eventualmente, desabaria. Eles subestimaram não só sua força, mas também esqueceram de um detalhe crucial. Você nunca esteve operando no relógio deles. Sua vida nunca foi guiada por cronogramas humanos. Você sempre esteve e sempre estará no tempo perfeito, no tempo do céu. Enquanto eles corriam contra você, você estava caminhando em alinhamento. Enquanto eles se esforçavam para atrasar sua vida, o universo arquitetava uma aceleração que eles nunca poderiam prever. O que eles achavam ser atraso era preparação. O que eles achavam ser bloqueio era redirecionamento. E quando seu tempo chegou, porque ele sempre chega, não teve quem pudesse fechar as portas, não teve quem pudesse impedir os encontros, as conexões, as oportunidades. Eles perceberam no susto que aquilo que tentaram frear, na verdade, só acumulou mais força, mais potência, mais impacto. E aí veio a pior constatação. Eles perderam não porque você correu mais rápido, mas porque você nunca correu. Você estava sendo posicionado, não pressionado, preparado, não apressado. Sua vitória não foi sobre eles. Foi sobre entender que quem anda no tempo divino não perde, não se atrasa, não se frustra. Apenas chega, no exato segundo em que está destinado a chegar. E agora eles olham sem poder fazer nada. Você ocupar exatamente o lugar que sempre foi seu. Eles pensaram que era só te jogar na lama, na escuridão, no esquecimento, que bastava espalhar algumas mentiras, isolar você, criar caos e pronto. Você sumiria, seria apagado, desapareceria da história. Mas cometeram o erro mais primário que alguém pode cometer contra quem carrega propósito. Esqueceram que tudo que tentam enterrar, cresce. Porque quem é semente não se perde na terra, se fortalece, se multiplica e volta muito maior. O que eles achavam que era seu fim, na verdade, era só o início do seu florescimento. Enquanto eles comemoravam sua suposta queda, você estava criando raízes. Raízes profundas, invisíveis aos olhos, mas absurdamente fortes. Você não estava sumindo. Você estava se preparando, fortalecendo sua estrutura, curando suas feridas, realinhando seu espírito. E quando chegou a hora de emergir, você não só voltou maior, mais forte, mais resiliente e absolutamente impossível de ser parado. E agora eles olham atônitos e percebem que todo o esforço que fizeram para te apagar, na verdade, foi exatamente o que você precisava para crescer. Porque quem é semente não tem medo da escuridão.
Não teme o isolamento, não se abala com a rejeição, porque sabe que tudo isso faz parte do processo. E quando a hora chega, não há quem segure o florescimento. E agora, você não é só presença. Você é legado, você é referência, você é prova viva de que ninguém segura o que nasceu para crescer.